Olá, vamos continuar a abordar os mecanismos de transporte dos xenobióticos, mas nesta unidade iremos focar o transporte ativo. Assim, no final desta lição, pretendemos que consigam descrever o transporte ativo enquanto mecanismo de transporte dos xenobióticos e consigam distinguir o transporte ativo primário do secundário. O transporte ativo, ao contrário do transporte passivo, é um tipo de transporte que requer o consumo energético. Mas, tal como o transporte passivo, é um tipo de transporte que requer a presença de uma proteína membranar para fazer o transporte dos xenobióticos. No entanto, essa proteína funciona independentemente do gradiente. Geralmente, até transporta os xenobióticos contra o gradiente de concentração, ou seja, da zona menos concentrada para a zona mais concentrada. A presença de uma proteína no transporte leva, no entanto, a que ela possa ser inibida, quer por inibição competitiva, quer por inibição não competitiva pela presença de um substrato que possa, de alguma forma, levar à inativação dessa proteína. Por outro lado, a presença de uma proteína pode originar que possam ocorrer fenómenos de indução, com aumento da transcrição da proteína e, por isso, levar à maior presença desta proteína na membrana, ou mesmo fenómenos de ativação, a presença de substrato que tornem o transporte da proteína mais efetivo. A presença de proteína também poderá caracterizar fenómenos de saturação, ou seja, a presença de grandes quantidades de substrato poderá impedir que todo o transporte possa ocorrer para esses substratos por saturação da proteína. Esta imagem tenta caracterizar os dois tipos de transporte ativo. Temos o transporte ativo primário, que se caracteriza pela presença do consumo de ATP na sua ação de transporte. Ou seja, esta proteína membranar transporta o xenobiótico da zona menos concentrada para a mais concentrada com consumo direto de ATP. O transporte ativo secundário não leva a consumo direto de ATP. Poderá haver o transporte até mesmo de dois substratos ao mesmo tempo, uma situação de desimporte, ou então de dois substratos em sentidos opostos, antiporte. No entanto, um dos substratos é sempre feito em função do gradiente de concentração, sendo que muitas vezes esse gradiente de concentração é garantido por um outro transportador que o faz por transporte ativo primário. Obrigado pela vossa atenção.